Romanos capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Romanos 5, de 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém, queridos? Muito bem. No dia 31 de outubro agora, se comemora, ou se comemorou, o dia da Reforma Protestante. O dia em que o monge agostiniano, Martinho Lutero, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E ali foi dado como uma data da Reforma Protestante, quando ele se levantou contra os abusos da Igreja Católica. Naquele período, irmãos, o mundo estava sendo dominado por um dragão, e esse dragão era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha o domínio do mundo ocidental. Os reis, os barões, os condes, eles se curvavam à autoridade do Papa. O Papa era a autoridade do mundo ocidental naquela época, e a sua palavra era uma palavra da verdade. Aquilo que ele falava e aquilo que ele escrevia era lei. E esse abuso do poder da Igreja Católica começou a incomodar as pessoas que conheciam a palavra de Deus, que estudavam a Bíblia. Houve várias tentativas de uma reforma, de uma mudança da igreja, antes de Lutero, mas nenhuma teve sucesso, porque aqueles que se levantaram contra a igreja foram mortos. E Martinho Lutero, em 1517, portanto há 507 anos atrás, ele, sob a proteção de Frederico o Sábio, ele se levanta contra a Igreja Católica. Ele, depois de ter feito o seu doutorado, ele começa a questionar a questão das indulgências. Percebe, irmão, que naquela época a Igreja Católica era um sinônimo de depravação.
Nós vemos pela história, quando a gente vai estudar essa questão, que a falta de moralidade, o abuso de poder, a avareza, a corrupção, todo tipo de desvio moral naquela época e a venda da salvação era aquilo que a igreja na época ela desenvolvia na região do mundo ocidental. E Martinho Lutero, ele se levanta contra isso, os outros reformadores também, mas Martinho Lutero principalmente contra essa questão da indulgência, da venda da salvação, porque ele entendia pela palavra de Deus de que a salvação não podia ser vendida, a salvação não podia ser comprada, a salvação não podia ser pelas obras, a salvação não poderia ser pela sua bondade, não poderia ser pelaquilo que você, pela sua moral, pela sua integridade, por aquilo que você era no contexto social de um reconhecimento como uma pessoa boa, mas ele entendia que a salvação era unicamente pela fé. E ele então se levanta contra esses abusos da igreja. Ele fixa ali na porta da igreja católica, ali naquela época de Wittenberg, ele coloca suas 95 teses, e ali se inicia o que nós conhecemos pelo protestantismo. O protestantismo, uma data que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, com a imprensa que já começava, já tinha sido descoberta, Gutenberg, e aí começa todo o processo de divulgação, publicação, da tradução da palavra que até aquela época era proibida. Por isso, rompe-se com a igreja, e a gente então começa a caminhar já dominando esse dragão que trazia tudo que era corrupto, imoral e errado dentro do contexto da religião, dentro do contexto da espiritualidade. E então, queridos, Lutero ele conseguiu sobreviver porque estava sob a proteção, como eu falei, de Frederico Sábio, e então ele conseguiu sobreviver apesar das perseguições. Ele passou muito tempo na torre do castelo ali, que não podia sair, senão seria morto. E ele então funda, vamos dizer assim, a igreja luterana, e a partir daí outras denominações, a partir da reforma começam a surgir outros reformadores, como João Calvino, por exemplo, fundador do presbiterianismo, e aí continua dentro do contexto da história a se organizarem, a se afundarem outras igrejas que se levantaram contra os ensinos da Igreja Católica, buscando uma aproximação maior da verdade bíblica, para que nós pudéssemos viver dentro dessa verdade. E a construção teológica de João Calvino, ela estava em cima de 5 pilares, na verdade, sobre 5 pilares. Calvino, ele, segundo a teologia que ele começa a desenvolver, os princípios que ele começa a desenvolver, seria o que a gente conhece como as 5 solas, né? A sola fide, somente a fé; a sola escritura, somente a escritura; a solus Christo, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e a sola Deo gloria, glória somente a Deus. E o texto que fundamenta, vamos dizer assim, a reforma protestante é o texto que fala da justificação pela fé, que o justo vive pela fé. O texto base da reforma é Romanos capítulo 1, versículo 17, que nós lemos aqui, que eu coloquei para vocês, e a gente pode ler novamente. E diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito: o justo viverá pela fé. Então nós temos aqui uma das doutrinas mais importantes, vamos dizer assim, do Novo Testamento, embora a gente a Bíblia já venha falando da justiça de Deus já desde o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é que a gente vai entender e compreender melhor essa doutrina da justificação. E é através da reforma protestante que a gente então começa a valorizar a justiça de Deus por meio da fé, não pelas obras, não pela bondade, não pela moral. Nada disso salva o homem a não ser a fé na pessoa de Jesus Cristo. Somente a fé, pela graça de Deus. Como diz ali Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é dom de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, o Lutero, ele vai e ele diz que essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental, por si só, gera, alimenta, edifica, preserva, defende a igreja de Deus. E sem ela, a igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Essas são palavras de Martinho Lutero. Martin Lloyd-Jones também diz que essa é a doutrina central de todo o protestantismo. E outros estudiosos, teólogos daquela época se pronunciaram com relação a essa questão da justiça de Deus, que ela é fundante, vamos dizer assim, que ela é central dentro do contexto do entendimento. Então, eu queria pensar com vocês sobre essa doutrina, não apenas o que ela é, mas os benefícios que essa doutrina traz para nós. E esse texto é importante que a gente olhe para ele, embora o capítulo 3 também vá falar sobre isso, né? O capítulo 1 vai falar sobre isso, mas eu escolhi aqui o capítulo de número 5, que vai nos dar alguns princípios, alguma orientação sobre essa questão da justificação pela fé. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a justificação, ela é um ato de Deus, não é um ato do homem. Não adianta o homem buscar ser justo diante de Deus, porque ele não tem a mínima condição de ser uma pessoa que possa olhar para Deus e se nivelar com Deus no contexto da sua santidade, da sua integralidade, na verdade. Portanto, é algo que vem de Deus, é um dom de Deus, e é pela fé que nós alcançamos a justificação. É importante que a gente entenda que a justificação, ela não transforma o homem. A justificação, ela cancela a nossa culpa, mas ela não transforma o homem, porque é a justiça de Deus sobre o homem. Quem transforma o homem é o processo de santificação que vem depois. É por isso que naquele dia que estava lá no Pentalástico turquesa, cantaram uma música e disseram que pelo perdão dos pecados as pessoas estavam justificadas. Erro teológico. Porque a justificação é um ato que acontece naquele momento em que você crê e pela fé você é considerado justo diante de Deus. Somente naquele momento. Então ele não perdura, porque quem perdura é a santificação, que é um processo de arrependimento e perdão dos pecados, que vem logo depois. Então a justificação é algo que não depende de nós, é algo que vem de Deus, mas só acontece na nossa vida, a nossa culpa e o nosso pecado só é cancelado quando Deus olha para nós por meio da justiça de Jesus Cristo e nos declara justos. É uma palavra usada dentro dos tribunais. Justiça aqui é uma palavra no grego dos tribunais. Alguém tem que pagar a culpa, e quem pagou a culpa por nós foi Cristo. E quando nós estamos em Cristo, a culpa que foi paga em Cristo Jesus também foi paga em nós.
quando Deus olha para nós, Ele diz que nós somos justos, embora pecadores, continuamos pecadores, mas nós somos justos diante de Deus pela justiça de Cristo. Então, justificação é uma declaração de Deus para que nós possamos estar entrando na presença dele por meio de Cristo e sermos considerados aptos para entrarmos na presença do Senhor. Aquele ato, portanto, da salvação, pela fé, nós somos justificados pela justiça de Deus. Então é um ato único, legal, que remove a culpa do pecado, restaura o pecador, a sua condição de filho de Deus, com todos os seus direitos, com todos os seus privilégios, mas também com todos os deveres. Justificação, portanto, que eu falei, é uma declaração de Deus, e a santificação é uma transformação que ocorre no nosso caminhar com Cristo. Mas é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia o processo de santificação em cada um de nós. Esse processo de santificação até a glorificação, ela acontece a partir do momento em que nós ali somos declarados justos pela fé, nós somos declarados justos por Deus. E aí, é por isso que Paulo, escrevendo aqui, ele diz: justificados, pois, mediante o que? A fé. E o primeiro benefício que nós temos, no momento em que pela fé nós somos justificados, é termos paz com Deus. Porque o homem, e Paulo desenvolve bem isso no capítulo 1 de Romanos, quando ele vai dizer que nós estávamos em conflito com Deus, que nós invertemos a justiça, pela justiça dos homens, a justiça de Deus. Nós estávamos em conflito, portanto, inimigos de Deus. Muitos de nós, antes de estarmos com Cristo ou em Cristo, nós não queríamos nem saber de igreja, nós não queríamos nem saber de Deus, nós não queríamos nem saber de evangelho, de escritura, de Bíblia, de nada. Nós éramos totalmente inimigos de Deus. Mas no momento em que nós somos alcançados pela fé, e que nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, a partir daquele momento, diz a palavra de Deus, que nós temos paz com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus, agora para sermos filhos de Deus, da família de Deus. Paz com Deus é o fim da nossa inimizade com Deus. Portanto, esse é o primeiro benefício. E olha que benefício é nós andarmos com Deus, porque se a vida é difícil com Deus, imagine sem Deus como ela é. Como é que nós suportaríamos muitas vezes tribulações que são excessivamente pesadas para nós carregarmos a nossa vida? E não só nós, mas aqueles queridos que andam junto conosco. Deus é aquele que nos alivia, Deus é aquele que carrega a nossa carga. Jesus vai dizer: o meu jugo é leve. Então Ele carrega a nossa carga, para que nós possamos assim, confiando em Deus, estarmos em paz com Ele e vencendo as dificuldades e as tribulações que nós enfrentamos. Primeiro benefício da justificação pela fé é andarmos com Deus, é termos Deus ao nosso lado, e não só ao nosso lado, à nossa frente, abrindo caminho, como diz aquela música, Deus vai à frente abrindo caminho, não é isso? Tem aquela música que canta assim. Então Deus está conosco ali, ao nosso lado, nos defendendo, cuidando de nós, e abrindo os caminhos para que nós possamos passar. Esse é uma das primeiras, vamos dizer assim, privilégios, benefícios que nós temos ao sermos justificados com Deus. Depois o texto diz que mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é um mediador. E aí vem a segunda coisa, por mediante obtivemos também
acesso pela fé a esta graça. Qual é a graça? A graça da salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. O homem se rebelou contra Deus. O homem se revoltou contra Deus. E ele desobedeceu porque ele se rebelou contra ele. O homem quer ser independente de Deus. O homem quer ser independente, ele quer andar sozinho e tomar as suas decisões próprias, porque ele entende que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Não é assim que nossos filhos fazem com a gente? Determinada idade, eles já se acham, né, com a capacidade de poderem tomar as decisões, porque já são capazes de tomar. Assim foi o homem ali no jardim do Éden. Ele entendeu que ele era capaz e ele se rebelou contra Deus. Portanto, nós não merecemos. Por isso é que graça é um favor imerecido. É algo que Deus nos concede para que nós possamos alcançar esse favor de ser salvos por meio do sacrifício de Cristo, por meio de uma justiça que foi imputada em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser declarados justos diante de Deus, porque nós não merecemos. Só Jesus que poderia fazer isso por nós, e Ele fez, e pela graça nós somos salvos mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E aí vem o terceiro benefício, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus, ou seja, a esperança de ver a glória de Deus, a esperança de estar, depois de nós formos nos unir a Cristo, e podermos, depois de glorificados, estarmos ali diante da presença de Deus, portanto ver a glória de Deus, a esperança de vida eterna, a esperança de que aqui realmente o mundo não se acaba, que aqui é apenas uma passagem, né? Nós somos peregrinos, de que quando nós fecharmos os olhos, a vida começa, ela não termina, ela começa para a eternidade, diante da glória de Deus. É esperança, esperança que nos fortalece, esperança que nos dá força de seguir em frente, esperança que faz a gente vencer as lutas e as dificuldades, porque a gente sabe que se desistir no caminho, a gente perde essa grande graça que nós recebemos em Cristo Jesus, que é a salvação. Nós temos, pela justificação pela fé, mediante Jesus Cristo, nós temos acesso a essa graça que é um dom de Deus da salvação, de olharmos para a frente e ali nós enxergarmos a glória, a esperança da glória de Deus. E ele vai mais à frente, outro benefício no versículo número 13, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece um paradoxo, né, irmãos? Eu já falei muito sobre isso aqui, mas o crente, ele é aquele que ele, como diz aqui o texto de Paulo, nós nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos, e ele vai desenvolver esse texto aqui, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo formatados crentes verdadeiros, nós estamos caminhando para o amadurecimento da nossa vida cristã e espiritual. Nós estamos nos formando como pessoas que estão cada dia mais próximas de Cristo, cada dia mais distantes do mundo e do pecado. É pelas tribulações que nós realmente conseguimos enxergar a pessoa de Deus em nós, pelo cuidado que Ele tem diante das dificuldades que nós enfrentamos. São nas lutas que nós conseguimos enxergar a mão de Deus conduzindo o processo. Quando as coisas começam a acontecer e a gente começa a perceber que
foi algo extraordinário que transcendeu qualquer iniciativa humana daquilo acontecer. A gente percebe que Deus está no processo. Por isso é que nós nos gloriamos na tribulação, porque o crente é aquele que caminha com Deus de fé em fé. A cada passo nós encontramos Deus mostrando o caminho onde nós devemos ser conduzidos. Nós olhamos e enxergamos Deus nos amparando. No momento que nós queremos cair, no momento que nós queremos desistir, é nesse momento da perseverança, da persistência, que a gente vai enxergar a mão de Deus ali, nos sustentando, nos fortalecendo e nos mostrando o caminho que a gente deve andar. Então nós devemos, irmãos, nos gloriar nas tribulações. Tiago vai escrever a sua carta no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Porque ele vai dizer que é motivo de grande alegria a gente passar por provações. Grande alegria. Não é pouca, não, é grande. Por quê? Porque quando a gente sai desses momentos de provações que a gente passa, a gente sai mais maduro, mais consciente da nossa responsabilidade cristã, daquilo que nós devemos ser e andar como cristão. E quando a gente sai mais maduro, nós temos a capacidade de podermos ajudar pessoas que estão começando o processo. Nós podemos ser conselheiros, nós podemos ser testemunhos dessas pessoas que precisam ser fortalecidas e ajudadas na caminhada cristã. Por isso é que nós devemos, diz Paulo, um dos grandes benefícios é quando a gente se gloria nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O outro benefício é a presença do Espírito Santo em nós. Antes de nós nos convertermos, antes de nós aceitarmos Jesus pela fé, nós não tínhamos o Espírito Santo. Nós não tínhamos alguém que trabalhava interiormente na nossa alma, no nosso coração. Alguém que ia produzindo a transformação em nós, a restauração da nossa natureza pecaminosa. E agora, pela justificação, pela fé, nós passamos a ter aquele que está em nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Portanto, é que nós dizemos que nós somos templo do Espírito Santo, porque ele habita em nós. E quando ele habita em nós, é aquele que trabalha. Ele não está aqui só de visita, ou não está apenas ali para dizer eu estou aqui, mas ele tem uma atividade em nós. Ele é ativo na nossa vida, indicando os passos que nós damos errado, dando discernimento do bem e do mal, dando discernimento da palavra, dando o conhecimento que nós precisamos conhecer e, acima de tudo, distribuindo os dons que nós precisamos receber para sermos produtivos dentro do contexto do reino de Deus. Por isso é que um dos benefícios que nós temos é a presença do Espírito em nós. Ele diz assim, porque na presença do Espírito Santo em nós podemos sentir o amor imensurável de Deus que é derramado. Como diz aqui, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus que é derramado em nós, que transborda e que nós temos a suficiência desse amor para dar àquelas pessoas que precisam também conhecer o amor de Deus. Aqueles que necessitam conhecer o amor de Deus através de nós, que recebemos pela pessoa do Espírito Santo esse amor imensurável de Deus por nós.
E ele diz ainda que o amor de Deus é tão grande, e aqui ele começa a mostrar isso, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele não fez nenhuma exigência ao morrer ali. Ele morreu e disse assim: eu me sacrifiquei por todos. Agora, quem quiser me aceitar o meu sacrifício, ficar como sacrifício por você, você poderá ser salvo. Paulo diz isso aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, o amor de Deus é imensurável. Como é que uma pessoa, o próprio Deus se fez homem, e ele vai para a cruz do Calvário, e ele, quando nós ainda éramos pecadores, ele não faz nenhuma exigência para nós, e ele morre, ele dá a vida dele por nós pecadores. A diferença entre Cristo e nós é porque nós exigimos muitas vezes que a pessoa mude, que a pessoa seja transformada, que ela possa mostrar frutos de arrependimento antes de nós oferecermos o perdão ou fazermos alguma coisa para aquela pessoa. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo morreu por nós pecadores, quando ainda éramos pecadores. E depois que nós vimos o sacrifício de Jesus, o amor imensurável, é que nós então somos constrangidos por esse amor, a olhar para a cruz, e ali nós entregamos a nossa vida para receber o perdão dos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É por isso que ali em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Imensurável amor por nós. E aí ele continua: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É o outro benefício. A ira aqui é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus sobre nós é a morte eterna. Nós somos livres dessa ira no momento em que somos justificados, porque é imputado sobre Cristo a nossa culpa, e assim nós somos declarados justos diante do Senhor. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvação em Cristo Jesus. E eu quero terminar com o último benefício que eu coloco aqui no versículo número 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós gloriamos em Deus. Por que nós nos gloriamos em Deus? Porque Ele mandou seu Filho. Nós não tínhamos condição, queridos, de pagar o preço da nossa reconciliação com Deus. Não existe nenhum ser humano capaz de fazer alguma coisa que possa novamente voltar a ter uma relação com Deus, ou se reconciliar com Deus, ou ter paz com Deus. E é por isso que Deus se fez homem, se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, tomou o nosso lugar, se esvaziou da sua divindade, e Ele então foi para a cruz, em obediência ao Pai, para morrer e pagar por nós a culpa que estava sobre nós. Isso é justiça. Alguém tinha que pagar. Todos nós teríamos que pagar pelo pecado da raça lá em Adão. Mas Cristo pagou esse preço por nós.
Ele morreu e a justiça foi feita em Cristo Jesus. E é por isso que em Cristo, quando a gente se torna um com Cristo, a justiça que foi paga em Cristo foi paga em nós. E assim nós nos reconciliamos com Deus, declarados justos. Por isso, nos gloriamos em Deus, porque Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Isso é justificação, doutrina da justificação pela fé. Só acontece uma vez, um ato, quando ali nós reconhecemos o sacrifício vicário de Cristo. Pela fé, nós entregamos a nossa vida a Ele. E nós possamos pensar sobre isso, pensar sobre os benefícios, para que venhamos a viver segundo a justiça do Senhor que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém?